Beleza, pessoal. Vamos começar aqui então. Boa tarde para todos. Agradeço a presença. Meu nome é Gustavo, faço parte da equipe de Partner Solutions Architect aqui na Datadog. Comigo temos o André Lozano, da BW. André, quer se apresentar, cara? Prazer, pessoal. Sou André da BW, Head de Observabilidade e Inovação aqui. A ideia é a gente falar um pouquinho hoje do Bits AI SRE e do LLM Observability. Acho que teremos os próximos Bits AI, né, Gustavo? A gente vai falar um pouco da stack, que não é só o SRE, e o LLM Observability focado bastante nessa onda aí de análise do LLM. Beleza, galera. Vamos começar aqui então. A gente já se apresentou aqui, né? Eu como Gustavo, fazendo parte da equipe da Datadog. Trouxe aqui os LinkedIns também. Se quiserem, adicionem lá, a gente bate um papo no LinkedIn também. Antes de falar propriamente da parte de Bits AI, SRE, o LLM Observability, eu gostaria de dar um contexto. O que é o Datadog, né? O Datadog ele é a plataforma única para todas as suas necessidades de observabilidade. Ele vem reunindo todas as métricas do seu ambiente, traces, logs, com o objetivo de trazer essa informação num painel único para democratizar acesso à informação, facilitar a busca, né, consulta, troubleshooting em momentos de crise, você centralizar alertas, criar os seus dashboards. E aqui trazendo uma outra visão para vocês, né? Esse slide, muito provável, vocês que já tiveram com o Datadog já viram antes, né? Ele vai mostrar um pouco sobre quais são os produtos que compõem a nossa plataforma de observabilidade end-to-end, né? Não só observabilidade, mas agregando outras features relacionadas a shift left, né? Você trazer observabilidade mais próxima do desenvolvedor, com boas práticas, monitoração do ciclo de desenvolvimento do seu software, parte de segurança também dos seus workloads, né? Toda a parte de visão de um score de postura, de compliance da sua infraestrutura na nuvem com frameworks de mercado. Isso também atende a servidores que estão on-premises. E uma parte de análise, né, para você entender os seus usuários, suportar os seus usuários com produtos relacionados à monitoração de front-end, né, e trazer dados de negócio também, e compô-los junto com a informação de observabilidade. Ao longo de tudo isso, o Datadog vai ter mecanismos, né, para você compartilhar a informação, definir workflows para execução automática de steps de autorremediação de algum tipo de problema, enviar mensagens, enviar alertas, notificar alguém no Teams, acionar alguma automação via webhook que você tem. Então, a gente tem vários mecanismos para que você consiga detectar, entender qual é o problema e acionar, né, tomar alguma ação corretiva no seu ambiente. E temos também camadas de AI aplicada. A gente vai falar um pouquinho sobre elas ao longo da apresentação. O Datadog ele começou com essa parte, né? A primeira iteração das nossas capacidades de AI foi justamente para permitir uma consulta em linguagem natural dentro da ferramenta. E a gente foi explorando, né, um pouco mais, e aí temos alguns desses produtos que nós vamos apresentar, do Bits AI SRE e a monitoração de LLMs. Então, Acho já que dando. quando Fala aí, Luzano, à Só vontade. complementando, olhando o Datalog Platform, a gente sempre fala, Datalog é uma solução de observabilidade em cima dos três pilares, logs, métricas e traces, né? A gente pode ver que é muito mais que isso. Na BW a gente costuma falar, são 5 pilares, né? Logs, métricas, traces, segurança, negócio, e Datalog hoje, workflow, workload protection, falando de segurança, tem a parte do workflow que a gente já fala de IOPS e parte de gerenciamento de eventos e incidentes, né? Isso a gente tem tudo desde o on-call. Então, é muito além do que a gente falar de observabilidade e citar no conceito dos três pilares. Hoje, a gente vai muito além que esses três pilares da parte de análise e tudo mais, mas a gente está falando agora já de processo, de gestão de custo, de processo de ITSM e tudo mais. Bacana, Luzano. Entrando mais especificamente agora, pessoal, no tema de AIs, né, vamos dar um passo para trás e falar exatamente o que a Datadog está oferecendo, né? Então, a gente oferece dois grupos de recursos relacionados à inteligência artificial. É importante entender e diferenciar para você ver o que de fato você necessita
para o seu ambiente, para os seus desafios de monitoração. Então, nós vamos ter recursos de AI na plataforma Datadog, a nossa parte de AI aplicada, ou seja, a busca automatizada de problemas, de causa raiz de problemas, o RCA, algoritmos para detecção de anomalias, para você gerar um forecast de como vai estar o desempenho de determinada métrica, a questão das consultas em linguagem natural que eu comentei, e parte desses recursos também inclui o agente autônomo do Bits, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. E nós temos também ferramentas para os clientes que desenvolvem e monitoram as suas, para eles que desenvolvem para eles monitorarem a sua própria stack de AI. E aí a gente fala um pouco também sobre o LLM Observability e toda a parte de integrações que o Datadog possui para que você monitore as tecnologias que são usadas para você rodar, né, as suas ferramentas, os seus chatbots, os seus agentes de AI em cima dessas ferramentas. Monitoração de GPU também é um recurso novo que permite você conectar o Datadog com esses providers de GPUs e ter a monitoração otimizada das unidades de processamento gráficos. E também o nosso servidor MSP, é um recurso que está em preview, mas você consegue usar ele para usar os próprios recursos do Datadog para orquestrar ações dos seus agentes de AI. Tá? Algo para complementar aqui, Luzano? Não, é Beleza, isso. vamos para o próximo então, pessoal, que é começar um pouquinho, gerar uma provocação, uma pergunta simples. Né? Quanto tempo a sua equipe gasta respondendo alertas no seu ambiente? Se vocês quiserem colocar aqui no chat, é uma provocação que a gente traz para ensejar essa conversa. Né? Por quê? A maioria das equipes hoje em dia ela fica sobrecarregada pelo ruído que esses alertas produzem. Né? E eles têm que fazer algum tipo de simulação, né? De incêndio, trazer o pessoal para raw rooms, você chama equipes de diferentes áreas, você chama pessoas com habilidades diferentes, coloca elas, às vezes fica muito tempo para você chegar na causa raiz desse problema, né? E ainda mais, isso gera uma fadiga das próprias pessoas e gera também o que a gente pode gerar, o que a gente fala de fadiga de alertas, que é quando os seus ambientes eles estão muito sensíveis, eles estão gerando muitos alertas e às vezes esses alertas eles não têm de fato a questão da priorização. Você gera alertas demasiados e aí o pessoal passa até, poxa, mais um alerta aqui que eu vou ter que investigar. Não dá importância de fato a esses alertas que estão, né, gerando, caindo como se fosse uma chuva. Né? Isso trabalha a priorização, o trabalho das equipes de engenharia, geralmente. Né? E a gente traz aqui uma pesquisa, né, da Enterprise Management Associates nos Estados Unidos. Eles conduziram um estudo abrangente com mais de 400 profissionais de TI e eles obtiveram alguns insights interessantes aqui, essa questão de você gastar muito tempo para responder aos alertas também não é somente a perda de tempo em si, é perda de receita, é perda de dinheiro para as empresas. Cada minuto perdido nessas paradas não planejadas pode custar milhares de dólares, de reais, em receita da empresa. Pode prejudicar a reputação com os clientes, consumir horas que são valiosas das equipes de engenharia, e esse custo ele aumenta, né, quando os incidentes não são resolvidos de maneira rápida. Você vai perder a confiança do cliente, você perde receita, você perde tempo e qualidade de vida dos seus próprios engenheiros, e esse é o resultado desse estudo conduzido nos Estados Unidos. Né? Parte do desafio é que a abordagem de troubleshooting atual, de resposta aos alertas, ela é, em sua maior parte, ainda manual. A triagem leva tempo. Os processos, ainda que você trabalhe com equipes que já são experientes, que já têm um certo nível de automação, a maior parte do mercado ainda trabalha com processos manuais. E o processo de investigação ele costuma ser mais reativo, repetitivo, inconsciente. Você tem pessoas focadas nos times que têm aquele conhecimento na cabeça, né, intangível. E a gente fala, né, sobre democratização de acesso de informação, você ter tudo documentado, mas a experiência até de você conseguir colocar isso numa documentação, de você interpretar essa informação e colocar em prática, isso pode gerar atraso na interpretação da informação e resolução desses problemas. Tá? E aí a gente traz
alguns recursos do próprio Datadog para apoiar os clientes nesse contexto de fadiga de alertas, de necessidade de ser mais proativo do que reativo, investigar e resolver problemas de maneira rápida. No Dash 2025, a gente apresentou o Bits como um agente autônomo. Como eu comentei, como grande parte das empresas de tecnologia, a primeira iteração aqui da Datadog com relação ao Bits em 2023 foi um chatbot, foi uma forma de você conversar com o Datadog, né, utilizando linguagem natural, para você interagir de forma mais intuitiva, sem uma linguagem de consulta, bastando pedir, Bits, me retorne os erros do ambiente produtivo, ou quais são os alertas que estão ativos no meu ambiente de desenvolvimento da aplicação tal. E aí ele já te traz essas informações, correlacionando sinais, trazendo incidentes, dashboards que possam ter informações relacionadas ao ambiente ou à aplicação que você quis trazer dados, outros casos, eventos relacionados. Então é uma forma de você interagir com o Datadog, já trazer uma série de informações para começar, né, ter um ponto de início do seu troubleshooting. E aí, desde 2023, né, as ferramentas de LLM elas foram se desenvolvendo muitíssimo, elas aumentaram a sua capacidade de lidar com tarefas mais complexas e até trabalhar em multi-steps, né? Toda a parte de raciocínio lógico, a multimodalidade, criação de hipótese, teste de hipótese, putz, não deu certo isso, vamos tentar outra abordagem para resolver o problema. Isso desbloqueou uma nova categoria de sistemas baseado em LLMs que a gente chama de agentes aqui no Brasil. O que são esses agentes de AI? Eles são agentes que permitem que nós humanos definamos parâmetros, configuremos qual é o comportamento desejado desse agente, e eles, por conta própria, podem gerar suas hipóteses, podem interagir com outras ferramentas para executar ações por conta própria, né, baseado nesses parâmetros que nós humanos configuramos. Tá? Bem importante dizer que para a Datadog, o conceito desses agentes de AI não é a mesma coisa que o próprio agente Datadog. Né? O agente de AI é o que vai se valer de LLMs para executar essas ações de forma autônoma. O agente Datadog é o que vocês provavelmente estão mais acostumados, né? Que é o componente que nós instalamos na infraestrutura para capturar os logs, as métricas, os traces do seu ambiente. Tá? Bom a gente ter isso claro, fazer essa distinção. E aí o Bits agora, que é o nosso motor de LLM dentro do Datadog, ele está começando com 3 tarefas principais do ciclo de vida de DevSecOps. Então nós vamos falar hoje do Bits AI SRE, que é como se fosse um companion, né? Ele usa a AI para você ter como se fosse um outro SRE na sua equipe, começando a fazer investigações dos problemas, reunindo informações de diferentes fontes dentro do Datadog, testando hipóteses e validando o que de fato está gerando determinado problema em cima do seu ambiente. A gente tem o Security Analyst, que é o Bits monitorando sinais do CIEM junto com a sua equipe, né, coletando contexto, aconselhando se um sinal é malicioso ou se ele pode ser benigno, um falso positivo. E o Bits para desenvolvedores, o Bits Dev, que ele é um assistente de desenvolvimento. Ele vai investigar os seus erros de código e sugerir também correções a nível de código para fortalecer o sistema e dinamizar o desenvolvimento. Todos esses recursos, pessoal, eles vão estar compartilhando um recurso interno do Datadog também, que é chamado de Action Interface. Então, eles inicialmente vão trabalhar, digamos, mais de uma forma mais exploratória, buscando problemas que acontecem no seu ambiente, ou na segurança das suas aplicações, ou até no código, e você, mediante o Action Interface, pode configurar essas descobertas para gerarem ações. Novamente, aquele conceito que eu falei de agentes autônomos. Você tem a detecção do problema e você pode configurar o próprio Datadog baseado nesses parâmetros para ele executar ações no seu ambiente por conta própria. E aí, falando um pouquinho aqui mais do Bits SRE, pessoal, pense nele como
um SRE adicional do seu time, né, que vai estar lá de plantão 24 horas por dia, analisando os seus alertas mais críticos, formulando hipóteses e apoiando você para detectar a causa raiz de maneira mais rápida. Ele vai fazer uma triagem antecipada, utilizando as métricas, a telemetria do serviço que esteja no Datadog, da sua infraestrutura, e ele vai te mostrar, né, te indicar quais foram as descobertas dessa investigação que ele fez para você. Tudo isso antes que algum desenvolvedor seu precise chegar no laptop. A partir do momento que um alerta foi acionado, ele já começa a fazer essa análise, ela leva alguns minutinhos, mas aí, poxa, o desenvolvedor vai ver, recebi um e-mail aqui de algum alerta que começou a pipocar no meu ambiente. Ele pode já entrar no Datadog, começar a fazer uma análise ou a responder ao incidente baseado já numa série de descobertas que o Bits AI SRE vai pontuar, vai expor para o seu desenvolvedor, e aí ele pode tomar ação ou até automatizar essa ação para que o Action Interface execute. Ele também pode sugerir os próximos passos de maneira proativa, pessoal. Isso quer dizer quais equipes avisar, quais são as páginas de status que você deve atualizar devido ao problema, que tipo de outros incidentes históricos a gente teve que pode ajudar a investigar esse incidente que você está tendo no momento. E ele vai gerar também, super importante, ter essa documentação do incidente que aconteceu, ele vai gerar um post-mortem para que você consiga consolidar a informação, saber, poxa, o problema estava aqui, se tiver algo relacionado, né, algo semelhante no futuro, ele pode retroalimentar as análises futuras deles com as causas raízes que são mais comumente de fato a causa daquele problema. Né? Ele vai usar isso como contexto para dinamizar as próximas análises de problemas que acontecerem. Tá? E complementando, né, assim, uma coisa que sempre surge a pergunta, né? Então eu posso criar e setar para o Bits ASRE analisar 100% dos meus monitores que eu tenho lá do Datadog? Não, esse não é indicado, tá? Então a gente tem que definir quais são os monitores que a gente vai colocar o Bits AI para fazer análise, tá? Justamente para aqueles que são críticos. Ou seja, quando eu tenho uma degradação de performance, você precisa de uma análise completa para gerar ação e até, como o Gustavo falou aí, ter os próximos passos do que a gente precisa executar para remediar e aí identificação da causa raiz. Perfeito, Lozano. Então, novamente, o BZA ele vai usar ferramentas da Datadog e as telemetrias para investigar os alertas de forma autônoma. Isso é uma pergunta que às vezes surge do pessoal que está testando o BitsAI SRE. Gustavo, o BitsAI SRE ele busca informações fora do Datadog para fazer essas análises, busca métricas de algumas outras ferramentas? Inicialmente não, galera. Ele vai precisar que essas métricas, esses traces, esses logs, eles estejam no próprio Datadog para fazer essa análise. Tá? E aí, na hora de responder de forma autônoma ao incidente, sim, aí a gente pode acionar uma ferramenta externa, acionar um webhook, gerar um comunicado através de Teams, Slack, mas a informação que é utilizada como base para o Bits SRE conduzir as investigações dele precisa estar no Datadog. Tá? E aqui para que vocês vejam muito rapidamente, né, o que ele, como é a telinha do Bits SRE, a gente vai mostrar na demonstração um pouquinho mais à frente, mas aqui é a cara de como ele entrega algumas dessas descobertas no monitor que foi acionado para que você consiga tomar alguma ação. Né? Então, eu tenho uma métrica de saúde de um endpoint do meu serviço que começou a degradar, né, maior taxa de erros ou latência aqui nesse caso. E aí, a partir do momento que ela cruzou o limite configurado nesse alerta, o Bits ele já vai começar a rodar uma investigação. E como a gente, nesse caso, né, quanto mais contexto você tiver no Datadog do seu ambiente, vai ser melhor para ele conduzir essa análise. Né? Então, se eu tenho uso a infraestrutura do Datadog, eu tenho a parte de APM, eu tenho logs correlacionados dentro do Datadog, eu uso do run, que é a monitoração de front-end, o Bits ele vai olhar ponto a ponto cada uma dessas telemetrias para chegar nesses descobrimentos iniciais e expandir a análise, testando as hipóteses para chegar na causa raiz do problema. Nesse caso, a gente viu aqui que
a exaustão de CPU em um serviço foi causado por uma série de timeouts de queries, né? A latência nesse serviço, na verdade, foi gerado por um monte de queries com timeouts e erros nos traces das aplicações. Então, ele consegue identificar que, poxa, eu estou com exaustão de CPU nos servidores que rodam um serviço. Ele identifica, de fato, que a causa não é simplesmente porque o servidor do nada começou a aumentar a CPU em algum processo. Não, é devido a uma série de outras operações que estão acontecendo relacionadas ao serviço que fez com que a infraestrutura começasse a ser um gargalo e impactasse a latência da aplicação como um todo. Tá? Isso é um pouco como ele traz contexto de diferentes fontes para gerar essa análise, pessoal. E aí o que eu comentei também, um pouquinho na imagem, né? A investigação de múltiplas causas possíveis. Quando você tem um problema inicial aqui, ele começa a fazer a investigação e ele vai testando hipóteses. Ele testa, né, a questão das queries de base de dados, se tem algum tipo de deployment que ocorreu na aplicação próximo do horário que começaram os erros, né, podendo ser a causa do problema, ou se tem alguma alguma degradação na própria base de dados em si, na Query Engine, né? Então, e aí ele vai dispor para você como se fosse esse grafo, né, de análises, quais os pontos que ele está descartando, quais os pontos que ele achou que de fato tem relação com o problema, e ele começa a investigar de maneira mais profunda até gerar para você aqui a conclusão final do problema. Aqui também mostrando para vocês que para cada um desses passos a gente vai trazer informação contextual, a gente vai produzir um texto aqui explicando qual é o racional dessa análise feita, com dados que sejam utilizados para reforçar as evidências, né? Nesse caso, com traces das aplicações. Se for um problema de infraestrutura, ele vai tentar trazer, né, uma fotografia das métricas daquele servidor ou daquela base de dados no momento que o problema aconteceu. Mas não vamos ficar aqui apenas mostrando slides, pessoal. Gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho aqui direto na ferramenta. Então eu vou para console do Bits AI no meu ambiente de demonstração. Aqui é onde o Lozano estava falando, pessoal, que baseado nos nossos alertas, uma série de alertas que eu tenho no meu ambiente, eles precisam de alguns pré-requisitos para que sejam elegíveis à habilitação do Bits. Eles precisam ser alertas que estejam bem tagueados, né, informando qual que é o serviço, qual é a aplicação. Quanto mais contexto você deixar na configuração do alerta, melhor vai ser para o Bits gerar os insights deles. E aí a gente seleciona, como o Bits ele é uma feature licenciada, obviamente, por quantidade de acionamentos, a gente orienta os clientes cara, deixa ele habilitado para os seus alertas mais críticos, realmente um problema produtivo. Eu tenho uma série de alertas, vejam aqui que eu tenho ele, nesse caso aqui, habilitado para alguns deles, tá? E aí eu posso mostrar para vocês o detalhe de uma dessas investigações, um endpoint de checkout em uma aplicação do meu ambiente com erros maiores do que 5%. E aí, mostrando aqui, né, desde quando o problema de fato começou a acontecer, alguns dias atrás, no meu ambiente, até os primeiros passos de investigação que o Bits AI começou a fazer. Então, ele começa a trazer uma série de métricas, fazer inspeção de traces, buscar logs, buscar traces de auditoria até do ambiente, e ele vai mostrar o detalhe de cada uma dessas informações que ele está buscando a mais, né, para esse endpoint de checkout, que tem algum tipo de relação com esse problema de checkout que a gente tem nessa aplicação. Ele vai trazer contexto adicional de logs, de métricas, para compor essa análise aqui também, né? E bem bacana aqui, pessoal, é que, como eu falei, você pode colocar mais contexto, falar para ele, cara, Bits, você está fazendo a análise no sentido correto ou não. Quando acontecer um problema semelhante, tenta forçar mais a análise desse tipo. Você pode configurar ele e as próximas análises, elas vão ter essa parte aqui, que é o Replay Memories, ou seja, quando você tem já um problema parecido
Ele vai buscar no histórico dele de resolução do problema. Se você tem já algum direcionamento diferente para fazer essa análise, ele também vai compor nessa análise de contexto aqui para ele focar mais em algo que você acha que tem maior probabilidade de ser a causa raiz do problema. Você consegue fazer uma espécie de fine tuning da análise inicial do BITS, tá? E aí, com base nesse contexto que ele captura de todas as métricas que a gente está tendo dessa aplicação no ambiente, ele começa a formular essas hipóteses. Então, ele tenta validar primeiro, pô, se esse endpoint de checkout, se ele tem a ver com um rate limit de endpoints externos, né? Então, ele começou a analisar esse caso aqui, poxa, ele já descartou essa hipótese, porque ainda que a gente tenha alguns erros 503, não parece ser isso a maior causa de erros. Então, ele vai para outras partes aqui de análise, né? Até que ele chega num ponto aqui, poxa, eu tenho um erro 503 no meu serviço Payments Go, Service Unavailable, no endpoint post/charge. Ele começa a investigar um pouco mais, identificando essa como sendo a hipótese mais provável do erro, né, do aumento de erros nesse serviço. Começa a trazer mais detalhes, né, dos traces, desse serviço aqui também. Ele descartou algum tipo de problema com a infraestrutura, nesse caso, né, um problema da própria aplicação, até que ele chega aqui nessa conclusão, né, que, poxa, foi essa aplicação aqui, APICrypto.com, né, os traces do serviço, né, o serviço payments.go, nesse endpoint post.charge, estão fazendo chamadas para um endpoint third party externo que está retornando 503. Então, na verdade, é uma cascata, né? O 503 que vem de um endpoint externo passa para a minha aplicação, para outros microserviços, e isso fica cascateado, e isso está gerando as falhas observadas no serviço de checkout. Depois de toda essa hipótese, essa análise, ele vai gerar como se fosse um resumo, uma conclusão da investigação, né? E vai te gerar esse post-mortem, né? Você pode analisar com mais detalhes as hipóteses, mas ele vai gerar um resumão da análise que foi feita. Você pode ver aqui que ele gerou até em português também, né? Então ele tem essa facilidade, né, para não gerar uma barreira de linguagem. Você pode configurar ele para gerar esses insights aqui em português mesmo, e ele vai te trazer também exemplos. Você pode usar isso como base para continuar uma investigação mais precisa, né? Ou, como eu falei, vincular esse descobrimento com alguma ação de autorremediação também. Tá? Essa parte aqui, Los Angeles, quer complementar algo, cara? Não, não, tem duas pessoas aqui, a Bruna e o Silvio, com a mão levantada. Aí, se a Bruna quiser fazer a pergunta. Fique à vontade, por favor. Boa tarde, gente. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ouvindo, Bruna. Legal. Bom, o motivo pelo qual eu levantei a mão, na verdade, você acabou respondendo ali, que é aquele Replying Memories, que seria exatamente na questão de entender se é possível manipular qual é o caminho que o Bits vai fazer para fazer a análise. Mas o que eu queria entender, na verdade, foi um ponto que você trouxe em relação aos agents de AI, né? Que você até comentou Sim. ali que não é a mesma coisa que o agent de infraestrutura. Mas como que funciona a configuração desses agents de AI? Ou é algo que ele é meio que habilitado e a gente só precisa ativar ou desativar? Como que funciona essa parte? Bom, o que a gente vai precisar fazer, na verdade, tanto para os chatbots de LLM quanto os agentes de AI, né, é incorporar no desenvolvimento deles os SDKs do Datadog para ele capturar essas informações.
E aí, isso, na verdade, a gente já está falando um pouquinho mais do LLM Observability, né? Não do Bits SRE. Eu vou trazer ela com um pouquinho mais de detalhes nos próximos slides, mas até antecipando um pouquinho a resposta, Bruno, a gente vai precisar incorporar o Datadog no desenvolvimento do chatbot ou da sua ferramenta do seu agente de AI, e aí ele vai começar a reportar uma série de métricas para o Datadog para a gente detectar se ele está gerando algum tipo de alucinação, se ele está consumindo muito token, ou qual step ele está demorando muito para fazer. Então é uma configuração que nós precisamos fazer desde o desenvolvimento, para que ele já nasça reportando essas métricas da forma que o Datadog precisa. Tá? Isso é algo diferente do que a gente está mostrando aqui inicialmente. Isso daqui é um recurso totalmente gerenciado pelo Datadog, então você não precisa instalar algo no seu ambiente para ter o Bits SRE. O que você precisa, na verdade, é já ter, por exemplo, o agente tradicional do Datadog rodando na sua infraestrutura, as suas aplicações instrumentadas com o nosso APM, e aí com base nesses dados que são enviados, né, de 3 pilares de observabilidade, as métricas, traces, logs, o uso tradicional do Datadog, a gente entra aqui, habilita qual o monitor, e o próprio Datadog, essa engine, toda essa orquestração de análise, de geração de hipóteses, fica no próprio Datadog. Isso não é controlado pelo cliente. O controle que você pode fazer é nessa parte aqui de Replay Memories, fazer o fine tuning dele para ser mais efetivo ao encontrar os problemas, tá? E complementando o que o Gustavo falou, é muito importante o seguinte: quando a gente fala de instrumentação do Datadog, a gente tem toda a instrumentação dentro das melhores práticas, né? Que quando a gente entra em service, por exemplo, você consegue ter uma visão de se está a parte de tagueamento, tanto do agente de infraestrutura quanto do agente de APM, se está tudo certinho, porque é isso que ele vai usar na hora de ele fazer análise. Então, assim, não adianta nada a gente ter o APM instrumentado e não ter com as tags de relacionamento correta lá, ele não vai conseguir identificar. Então, assim, o que a gente chama de fundação, né, do Datadog, que é a parte de instrumentação, implementação, os tagueamentos dele, fazer o correlacionamento, e aí a gente fala desde pegar o fim a fim, né, desde o front-end até o back-end, os logs estão sendo correlacionados com os traces, a minha infraestrutura aparece na minha página principal de serviço correlacionado com aquele serviço e tudo mais. Isso é essencial para que isso aqui funcione de forma com uma qualidade muito boa, tá? Então, assim, se eu não fizer uma instrumentação, um tagueamento correto lá do meu ambiente e ter todo esse correlacionamento, ele não vai conseguir identificar aqui na hora de ele fazer a execução da inteligência artificial e fazer o correlacionamento de forma correta. Perfeito, legal. Realmente, na apresentação ali no início, eu acabei associando essa parte de agentes de AI ao Bits AI, mas na verdade, como você falou, é relacionado ao LLM, então isso para mim agora já está bem claro. E também em relação a esses pré-requisitos, perfeito, era isso que eu precisava saber. Muito obrigada, viu? Obrigado pela pergunta, Bruno. Silvio? Opa, boa tarde, pessoal. Eu queria tirar uma dúvida no seguinte sentido. Uma vez que eu tenho tudo isso instrumentado, como o Lozano comentou aqui, eu consigo pedir para ele analisar os painéis já existentes e, tipo, dizer se eu estou tendo a efetividade naquele painel, se ele é o melhor painel para ver a minha infraestrutura, se está faltando algo. Eu consigo complementar, tipo, como se ele avaliasse o que eu já tenho para que eu possa dizer se aquilo está aderente ou se está faltando algo. Não, eu acho que esse na verdade, acaba não sendo o propósito do Bits SRE, Silvio, porque ele é mais focado numa análise em tempo real do problema em si. Ele não vai te sugerir melhores práticas, tipo, cara, coloca esse widget no seu dashboard para você ter uma visibilidade melhor. Não, isso ele não vai fazer. Mas você pode, baseado nos dados que ele encontrou aqui durante as investigações, usar isso como base para retroalimentar um dashboard que você já tenha criado, com uma visibilidade mais bacana, gerada a partir das coisas que ele está buscando no seu ambiente, né? E gerando nessa espécie de post-mortem aqui. Mas nesse sentido de, ele te sugeriu o que você deveria colocar no dashboard, nesse ponto não, ele não faz, não está meio que no escopo de responsabilidade do Bits, tá? Inicialmente. Perfeito. Acho que
Falando de dash, falando de monitor, você tem o Quality, que ele te traz essa visão de quais são os monitores que o Datadog te indica para habilitar no seu serviço. E aí ele não está dentro do Bits AI, isso é a parte de validação de como é que está a sua aderência no uso da solução. Perfeito, Acho que perfeito. para a parte de alertas, como o Lozano falou, aqui nos monitors nós vamos ter a parte de quality, aí já saindo um pouquinho da questão de AI, né? Ele pega os alertas que você tem e tem uma série que tem tipo uma base de melhores práticas que a gente consegue comparar se o seu alerta ele está, por exemplo, gerando muitas notificações, se ele é um alerta que ele está muito sensível, ou se ele está sendo pouco acionado, ou se ele não notifica ninguém, é um alerta que está lá morto, sem gerar algo positivo para o seu ambiente. E a nível de dashboards, cara, a gente não vai ter algo assim, a nível de qualidade embutido aqui no próprio Datadog, né? Mas, obviamente, com o apoio da própria Datadog, a gente tem alguns cursos para você trabalhar de maneira efetiva com os dashboards, com o apoio até da própria DW, né? O nosso ecossistema de parceiros, eles conseguem apoiar vocês a rever os dashboards e criar um que seja bem mais, digamos, aderente com as suas necessidades de visibilidade também, tá? Eu acho que entra mais numa disciplina de manutenção em si do que você tem no Datadog do que o escopo inicial proposto pelo Bits AI SRE, tá? Mas é uma boa dica, né? Poxa, a gente talvez desenvolver algum Evolução. produto para apoiar vocês em sugestão de dashboards. Uma coisa bacana que até o momento não está sendo explorada por esse segmento específico do Bits, tá? É porque quando a gente fala de dados preditivos, como você está falando ali, que ele faz de acordo com a sugestão, tipo, beleza, pegar um exemplo como o Lozano falou. Ah, eu tenho um mapa de servidores. Putz, mas ele pegou um ponto aqui na minha aplicação que no meu monitor eu não tenho. Então, a partir desse cara, eu retroalimento o Bits e crio um novo ponto de intersecção ali que eu deveria monitorar, entendeu? Uhum. Não, isso é uma boa. Essa parte aqui de análise das hipóteses, como ele gera todos esses insights do problema que está acontecendo, impactando o seu serviço, pode ser que não fique explícito aqui, poxa, crie um alerta para analisar as mensagens, né, os retornos HTTP Code 500 do seu ambiente, mas até com o output que ele te traz dessa informação, dessa investigação, você pode usar isso como base para retroalimentar, obviamente, criar um outro monitor e até, se necessário, habilitar o Bits para esse outro monitor mais dedicado, porque aí ele vai, inclusive, focar a análise dele em cima desse novo monitor mais restrito que você criou para ser mais cirúrgico, digamos, né? Tudo isso acaba, né, gerando retroalimentação e uma melhoria, uma maior amplitude na análise que o Bits pode fazer do seu ambiente, tá? Perfeito, obrigado. Beleza, meu caro. Vamos seguir aqui então, pessoal. A gente já, inclusive, deu alguns spoilers do próximo tema, né? Que a gente queria primeiro apresentar para vocês recursos de AI embutidos no Datadog, né? Como eu havia comentado, o Bits AI ele é o que vai fazer o descobrimento de problemas, de incidências no seu ambiente, mas a gente também pode trabalhar com o Action Interface aqui no Datadog, configurá-lo para que, baseado nesses descobrimentos ou um alerta que está pipocando, ele de maneira proativa é, 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 execute ações no seu ambiente. Essa consolezinha ela é nova, então ela vai permitir que você crie workflows através de linguagem natural. Então você fala, cara, eu preciso fazer uma chamada para o meu Cloudflare para bloquear algum IP malicioso que está batendo no meu ambiente. Ele já pode te gerar pelo menos um templatezinho baseado no nosso catálogo de ações, e aí você vai configurando ele para executar a ação que você quer de fato fazer. Então, o Action Interface ele vai facilitar a criação de tarefas de autorremediação e ele já é uma feature inclusa para os clientes que trabalham com Workflow Automation e o App Builder. Esse App Builder ele ainda está sendo uma feature relativamente nova, mas ela é bacana porque dentro de um dashboard que você tem lá os seus painéis, saúde da aplicação, throughput, taxa de erros,
com o App Builder você pode criar meio que um botãozinho que você clica no botão do dashboard e ele já dispara alguma ação para reiniciar um serviço ou para aumentar o scaling do seu ambiente. Então ele é uma forma de você construir ações, de você criar um painelzinho para você executar ações do seu ambiente dentro de um próprio dashboard no Datadog. Tá? Então aqui qual que é o objetivo dele, né, pessoal? A gente sair de um tempo dispendioso para analisar problemas, uma solução de tempos muito manual, investigações prolongadas para as investigações apoiadas por recursos de AI concluídas em poucos minutos. Vocês podem ver aqueles exemplos que eu trouxe aqui. Ele faz a análise ao redor de 5 minutos, né? A geração de hipótese, a investigação inicial e a geração de conclusão. Então pensa que são 5 minutos, às vezes, quando gera um problema produtivo às 3 horas da manhã, até você ligar para uma pessoa, ela começar a fazer essa análise, normalmente vai levar mais do que esses 5 minutos. Nesse ponto aqui, você já vai ter bastante insumo para, de fato, né, descartar outros pontos que não são efetivamente a causa do problema, e assim que a pessoa chegar no laptop dela, o plantonista, para começar a analisar o problema, ele já vai ter uma boa parte dessa investigação que ele faria já feita. E aí ele pode se focar em realmente tratar as ações corretivas. Né? E aí agora falando um pouquinho, pessoal, do nosso próximo tema, que é a monitoração de LLMs. Né? Então a gente vê um crescimento exponencial em uso de LLMs hoje em dia, né, que vão desde chatbots, geração de código, você fazer resumo e tradução de documentos, geração de conteúdo, etc. E aqui um outro dado de negócio que a gente traz é que nos últimos 3 anos, uma pesquisa feita pela IBM, uma de cada 4 iniciativas apenas, iniciativas relacionadas a AI, estão gerando o ROI esperado pelos executivos. Ou seja, o pessoal está entrando na onda, só que de fato falta um pouquinho de análise para ver se a AI ela vai de fato resolver o meu problema. Ou eu estou embarcando nela só pelo fato de é um dos trending topics, tá na moda agora. A AI ela tem que ser utilizada como apoio para o negócio, para gerar ROI, para realmente otimizar processos, para otimizar a experiência de cliente. Então, esse é um pequeno alerta que a gente traz que, às vezes, da forma que os LLMs estão sendo implementados, ainda não está da forma ideal para trazer um retorno significativo para o negócio. Um desses motivos, pessoal, que a gente traz aqui é que os desenvolvedores eles estão sendo obrigados a navegar com tecnologias com as quais geralmente não estão tão familiarizados, e isso é uma stack complexa. Né? A gente vai ter várias camadas de diferentes aplicações que vão ser utilizadas por cada etapa da construção de um modelo de Large Language Models. Então, a gente tem camadas de orquestração, de acesso ao modelo, de serviço do modelo, camada de dados, base de dados de vetor, as próprias GPUs para executar o processamento. Então, cara, você precisa ter uma equipe versada em cada uma dessas tecnologias para conseguir monitorar um serviço, digamos, 100% construído pela sua empresa de LLMs, de agentes autônomos, né? E aí, o que a gente traz, pessoal? O Datadog ele vai ter ferramentas que vão permitir você monitorar a stack de AI. Todas essas tecnologias que a gente menciona aqui, elas podem ser monitoradas, né, em termos de saúde, de métricas. Você está tendo demasiado consumo nas suas GPUs, está gerando muitos tokens em si. Essas métricas elas podem ser monitoradas através das integrações do Datadog, e o que a gente chama de LLM Observability, o nosso produto, ele vai estar focado em cima de acesso ao modelo e recuperação de informações dessas engines, né, de LLMs. Então, OpenAI, Anthropic, Bedrock, Gemini, Mistral é o foco do nosso produto de observabilidade LLM.
Então, por quê, pessoal? Qual que é o grande intuito? É a gente atacar desafios que as equipes têm com esses aplicativos em ambiente produtivo hoje em dia. Com o aumento da complexidade, né, os fluxos não determinísticos, autônomos desses agentes, às vezes até a geração de alucinações, respostas imprecisas, que elas vão precisar de uma avaliação e de uma correção dos cientistas de dados que estão trabalhando, né, e otimizando esses modelos. A questão de gestão de custo também é muito importante ter em conta quantos tokens estão sendo utilizados, para não gerar descontrole de custos, né, com OpenAI, com Anthropic, enfim. Tem alguma tarefa que eu possa otimizar para utilizar menos tokens? A gente vai trazer a visibilidade disso também com LLM Observability. Também muito importante ter segurança de dados em mente. Eu estou sofrendo algum prompt injection, tem alguém tentando extrair dados confidenciais das minhas aplicações através da interação com os meus LLMs. Então, a gente tem novas formas de ataques, né, novos riscos que acontecem no mercado para esse novo tipo de aplicações, que a gente precisa ter também mecanismos para saber como se proteger e como responder a algum tipo de vulnerabilidade das aplicações de LLM. Então, aqui um pouquinho mais a gente discorrendo aqui sobre esses problemas relacionados à visibilidade, aos problemas de qualidade, o impacto de mudanças, né? Você precisa comparar, pô, a minha aplicação está mais performática com o ChatGPT 3.5 ou com a versão 4.0. Qual é o equilíbrio que ela tá me gerando, né, com relação à quantidade de tokens que eu estou utilizando versus a qualidade de resposta, a latência na resposta ao usuário. Tudo isso dificulta, digamos, o monitoramento, né, traz mais complexidade e a necessidade de a gente ter essas coisas em conta para fazer um monitoramento e uma otimização efetiva. Então, o que eu havia comentado antes, a gente vai ter, através das integrações do Datadog, mecanismos para você modelar diferentes vendors, diferentes aplicações que estão envolvidas na stack tecnológica que você utiliza para construir os seus serviços de AI, mas além do ChatGPT, OpenAI, enfim. E agora o core do LLM Observability, de fato, que é a monitoração dessa camada de recuperação de dados do seu modelo, é onde a gente vai aplicar esse LLM Observability do Datadog, que é para você monitorar os problemas funcionais e operacionais do seu modelo, trazer uma resolução de incidentes mais rápida e também você conseguir iterar com rapidez e confiança, quer dizer, você ter feedback dos seus usuários, feedback do próprio funcionamento da sua aplicação para, obviamente, melhorar ela, otimizar o uso de tokens, otimizar as respostas, evitar problemas até com a satisfação do usuário, para que realmente o objetivo, mais uma vez, é fazer com que as suas iniciativas de AI produzam o ROI esperado, né, pelas equipes de negócio. Não é só entrar na onda, é entrar na onda de maneira consciente, fazer com que os seus chatbots realmente aumentem as taxas de conversão para sua loja virtual, eventualmente, ou que os seus agentes autônomos produzam mais informações, atuem de maneira mais qualitativa para resolver problemas ou para orquestrar alguma tarefa interna da sua empresa. Tá? Aqui alguns outros pontos que o Datadog também cobre, pessoal, que eu havia comentado, né? A monitoração de GPU, a parte da monitoração de agentes autônomos, isso é incluso no LLM Observability, né? E aí acho que entra de encontro com a pergunta feita pela Bruna antes, né? O que a gente vai precisar é que o SDK do Datadog seja embutido na sua aplicação, seja o chatbot ou no seu agente autônomo. Tem a questão de compatibilidade, obviamente, né? Então a gente atualmente está trabalhando com OpenAI, o Agent SDK, LangGraph e Creo AI. Né? Então você embute o SDK do Datadog em cima das aplicações desenvolvidas, né? Os agentes autônomos desenvolvidas com base nessas tecnologias, e aí a gente vai conseguir trazer para vocês que estão construindo esses aplicativos de agentes autônomos mais informação para entender
onde que estão os caminhos de decisão, qual etapa está demorando mais tempo para buscar informação ou para executar alguma chamada externa para alguma API, orquestrar a informação de maneira otimizada. Tá? Novamente, tudo isso que o Datadog vai trazer, o foco é melhorar a iniciativa de LLM para o negócio. Para isso, obviamente, a gente vai ter que saber, poxa, como é que está a performance, como está a qualidade das informações prestadas por esse serviço, como que estão as questões de custos, né? Então, a gente vai ter partes específicas no Datadog para você ter em conta todos esses aspectos da análise ou de um chatbot ou de um agente autônomo. Tá? Isso agora eu vou mudar um pouquinho para demonstração ao vivo também, pessoal, para a gente não ficar só no blá blá blá, né? Aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo do LLM Observability em um ambiente de demonstração do Datadog. A gente consegue conectar várias aplicações de LLMs. Aqui eu tenho exemplos mais completos aqui para mostrar para você. É um chatbot que apoia usuários que interagem com uma lojinha virtual. Aqui a gente já vai trazer uma série de informações e nós vamos utilizar a própria OpenAI, o Datadog usa OpenAI por baixo dos panos para otimizar os insights, fazer a classificação dos tipos de interação de usuário para classificar as métricas que nós estamos recebendo, né, das interações. Vocês vão ver aqui a taxa de erros nos traces, né, se a minha aplicação também tem APM, além da integração com o LLM Observability. A duração dos traces, das interações de usuário, o custo estimado ao longo da última semana, quantos tokens eu estou utilizando, quantos LLM calls, ou seja, chamadas para OpenAI ou Anthropic que a nossa aplicação está fazendo, quais os modelos, aqui é bem interessante também, você consegue filtrar métricas somente a partir de um modelo para você conseguir comparar, né? Aquilo que eu falei, pô, eu estou mais performático, está me trazendo resultados mais positivos ou um custo menor quando a minha aplicação está conectada com o ChatGPT 3.5 ou com o ChatGPT 4. Como é que estão as interações de usuário com essa aplicaçãozinha de chatbot de loja virtual? Eu estou tendo mais interações para busca relacionada a produtos, alguma pendência de informações, ou qual interação relacionada à política da minha loja, a comparação de um produto com o outro. A gente vai receber esses inputs de usuário e o LLM vai classificar esses tipos de interações. Aqui mostramos também quais são os erros que estamos tendo, as exceptions, quais são os spams, né, segmentos da minha aplicação que mais estão gerando esses tipos de problema, a latência média das interações de usuário também, por cada um dos endpoints, dos serviços. Aqui, mais uma vez, a comparação da latência, né, por tópico de interação dos usuários, comparação pelos modelos, temas de segurança aqui, mais uma vez, o que eu comentei, pô, se a gente está tendo algum prompt injection, alguém está tentando utilizar o nosso LLM para obter mais informações em cima do meu ambiente, ou eu estou tendo algum usuário tóxico que está xingando o nosso chat, isso pode ser, né, ou alguém que está mal intencionado, ou porque ele se frustrou com a resposta do meu modelo, então a gente vai classificar isso aqui e gerar também insights para vocês. Todas essas informações, pessoal, nós podemos gerar aqui alertas, tá? Colocar elas em um outro dashboard, fazer uma nova classificação da informação de uma forma que faça sentido para vocês. Mas eu posso, por exemplo, se eu estou tendo muitas interações classificadas como negativas, né? Um sentimento negativo de usuário. Posso usar isso como base para gerar um alerta no Datadog. Ou até, pô, estou tendo muito prompt injection de usuários não sei, sei lá, do Chile. Posso fazer alguma ação em cima do meu ambiente para restringir IPs maliciosos dessa região geográfica, né? Aqui um pouquinho mais dos insights, né? Análise de alucinações, falhas nas respostas do nosso modelo, o sentimento de usuário que eu estava falando até agora, o que é neutro, o que é
bem positivo, o que é negativo, depois que ocorre a interação dos usuários com o modelo de LLM, quando há algum mismatch de língua, né? Você fez uma pergunta em português, ele te respondeu em espanhol, a gente consegue detectar isso e gerar insight para você otimizar o seu modelo na detecção de língua. Então, a parte de custos aqui também. Agora, esse daqui é um painel para você ter um overview, né? Caso você tenha alguma reclamação específica de cliente com relação à interação que ele teve, a gente pode ver aqui através de traces. O Datadog ele vai capturar todos os inputs e outputs que a gente teve com as interações. Eu vou pegar esse exemplo aqui, ó, como a gente teve um prompt injection de um usuário quando ele estava gerando o input. Então, foi detectado, nesse caso, um prompt injection. A resposta que foi dada aqui para o usuário, então o nosso modelo ele já tem algumas salvaguardas para impedir que isso seja cascateado para algum sistema interno, né? Mas o Datadog ele vai flagar, poxa, tem esse usuário aqui tentando fazer um prompt injection. Vou voltar aqui para uma outra consulta legítima para mostrar para vocês. Ele vai classificar, inclusive, a gente tinha algumas perguntas aqui, poxa, que não tem nada a ver com o propósito do chatbot, que aqui, no caso, é apoiar a perguntas, apoiar as pessoas que querem ter recomendações de produtos da lojinha virtual. Pessoa falando aqui que gosta né, porque as pessoas sentam em cadeiras ao invés de ir no chão, isso não tem sentido algum, então ele vai gerar algumas informações aqui com relação à qualidade, né, falando que pô, esse tipo de interação ele não vai ser, digamos, levado em conta para aferir a qualidade do modelo, de acordo com a resposta dele aqui, né? Ele basicamente respondeu, pô, não, essa pergunta aqui eu não posso, não tenho mecanismos para te responder, mas nesse caso aqui, que é uma pergunta legítima, né? Ah, estou buscando um cupom de desconto para um item aqui na loja virtual. Ele vai fazer toda a análise de como eu tô mandando o request para Anthropic, aqui classificando a pergunta de usuário, essa interação eu gerei 53 tokens, ele gera o custo da interação que a gente fez com o Anthropic nesse request. Outros dados, né, a busca de informações sobre o usuário, busca logística, se eu tenho disponibilidade de algum código de desconto para esse cliente, e aí todas as etapas do seu chatbot, né, do seu agente de AI, a gente vai monitorar, trazendo insights sobre score de qualidade, a latência dessa interação e depois da resposta, obviamente, a análise aqui de como foi esse fluxo como um todo, baseado no input, nos passos que foram executados, a duração total dessa interação e o output do usuário, se foi um sentimento positivo, negativo, ou se foi uma resposta neutra. Né? A gente vai ter a visãozinha aqui em Flame Graph também, para detalhar o consumo. Outro ponto aqui a nível geral, pessoal, e aí a gente já encerra, é a clusterização das respostas. Você precisa de dados para fazer a otimização dos seus modelos de LLM, obviamente. Né? Então, o Datadog, ele, com base nos outputs de usuário, com base nas informações que a gente está capturando, ele vai classificar as interações, né? Clusterizar essas interações para que você consiga ver aqui em grupos como é que tá as falhas para responder, analisar, por exemplo, de toxicidade de input ou output, as interações de usuário baseado nos grandes grupos de interação, né? Se é uma busca de produto, se é algum outlier que não tem relação com a minha pergunta, aí você pode ver aqui o que são inputs tóxicos nesse caso, né? E não tóxicos baseado nesse cluster, né? Então, os que estão rosinha aqui são que tem algum indicativo de toxicidade, os que estão azul são interações ok, nas quais não foi encontrado nenhuma indicativo de toxicidade. E aí a gente vai fazer essa análise, né, a nível de cluster para vários, digamos, aspectos do seu modelo para que você consiga também gerar um alerta, fazer uma análise comparativa caso necessário. Tá? Com isso, pessoal, a gente voltando aqui para os slides, né, o objetivo é
tirar essa visão de caixa preta das aplicações de LLMs, para que você consiga um rastreamento de ponta a ponta, ser mais efetivo ao encontrar problemas de latência, demasiado uso de tokens e taxa de erros nas aplicações, fazer uma avaliação precisa de qualidade e segurança da sua aplicação, justamente ver se eu estou tendo prompt injection, se tem alguém de fato conseguindo explorar alguma vulnerabilidade na minha aplicação e como corrigir esse tipo de problema, e validar algum tipo de alteração, né, em a versão do modelo ou qualquer alteração de código até que reduza a qualidade ou aumente os custos da sua aplicação. Aqui é um pouquinho das imagens do que a gente viu de fato, né? A gente vai ter outros dashboards no Datadog com essas visões aqui também, pessoal, mas acho que o principal que eu gostaria de mostrar para vocês dessa feature é isso. Lozano, não sei se você quer comentar algo mais sobre o que a gente falou aqui do LLM Observability também. Acho que a importância principal quando a gente fala de operação, né, do dia a dia, é esse controle de custo, né, do que você está gerando de token e a parte de segurança, que é quando a gente fala da linha de frente, né, principalmente o fato de tentar extrair alguma informação da base e essa tentativa de extração de informações da base, ela pode gerar e te elevar o custo de LLM de geração de tokens, né? E aí o processo de você ter isso online junto, atrelado com a qualidade daquilo que você está entregando para o seu cliente, dessa interação e tudo mais, e aí você tem que trazer tudo para dentro de um processo para o negócio, né? Então, saber, putz, eu tenho uma série de questões de produtos questões relacionadas a quais produtos tem, que nem você mostrou aí, ou dentro de suporte. Então, se eu tenho uma interação muito grande para suporte, pô, eu consigo atrelar isso, eu posso estar tendo algum problema interno no meu site, no meu e-commerce, no caso aqui, tá? Então, assim, a gente não vê de forma isolada, não criar uma caixa específica para LLM, mas trazer isso para dentro do conceito do todo, né? Então, usar isso não só para ver a qualidade daquilo que está sendo feito, mas para a operação, que nem você mostrou aí, e para correlacionando isso com a minha aplicação. Como é que está o funcionamento disso atrelado uma coisa a outra. Então, excelente, Lozano, muito obrigado. Acho que, pessoal, era principalmente isso, o principal da nossa apresentação. Eu gostaria só de fazer um pequeno resumo, né? Até deixar algumas informações claras para vocês. Então, a gente falou de duas coisas diferentes aqui nesse webinar, tá? Uma foi Bits AI SRE, que é um dos recursos de AI aplicada dentro do Datadog, tá? E o LLM Observability, ele é mais orientado a clientes que estão construindo seus próprios mecanismos de AI, tá? Então, a Datadog ela está trabalhando nessas duas vertentes. Um outro resumo aqui, o Bits AI SRE para quem é SREs, engenheiros DevOps, engenheiros de plataforma, para uma investigação de alertas, criação de atualizações e coordenação de incidentes de maneira mais efetiva, mais rápida. E ele vai justamente te ajudar na resolução de incidentes, reduzir MTTR, evitar acordar o engenheiro de plantão, ou se não tiver como, que ele já tenha a informação inicial para fazer, para solucionar o problema, ao invés de acordar e já ter que, cara, o cara mal acordou, já tem que buscar um monte de informação em um monte de lugar, deixa o Bits AI SRE fazer isso para você, para seus alertas mais críticos. E por último, para o LLM Observability, um resumão, focado para SREs, DevOps, engenheiros de AI, cientistas de dados, para aumentar a visibilidade, investigação de problemas de desempenho, qualidade, segurança de LLMs e, muito importante, como o Lozano falou, controle de custos. Ele vai apoiar a facilitação de adoção desses mecanismos de LLM, otimização dos desempenhos dos chatbots, agentes de AI, redução de custos, riscos de segurança, com o objetivo final de fazer com que essas iniciativas atinjam os objetivos propostos para o negócio. E um caso de uso aqui, se as suas iniciativas estão comprometendo o orçamento ou não estão correspondendo às expectativas dos usuários, o LLM Observability consegue te ajudar a otimizar os chatbots, agentes autônomos, mantendo esses riscos de segurança e os custos sob controle, mais uma vez, para que seja positivo, para que você atinja os objetivos de negócio com a iniciativa de LLM que você está tocando. Tá? Pessoal, muito obrigado
pela interação de vocês, pela participação de todos. Eu queria até abrir aqui, se vocês têm alguma outra pergunta, Lozano, antes, se tem algum outro comentário, meu cara. A Bruna tá com a mão erguida aqui, pode falar, Bruna. Legal. Primeiramente, parabéns pelo conteúdo. Acho que foi um material muito rico e muito interessante. Trouxe uma visibilidade muito legal sobre essas ferramentas. Eu queria só questionar, eu anotei aqui a questão do custo em relação ao bits, que seria, você comentou em relação à quantidade de acionamentos, né, da ferramenta. Mas em relação ao custo da manutenção de LLM, é por agent ou tem alguma outra forma de precificação nesse caso? A parte da precificação do LLM Observability, ele está sendo feito por cores, se eu não me engano. O pessoal, ele ainda tá sendo discutido, digamos, internamente, o custo final para clientes. Mas, se eu não me engano, só um instantinho, Bruna, se me dá um minutinho, eu pego a informação aqui para você correta. Porque isso, a gente teve uma atualização faz pouco tempo. Só um instantinho que eu já trago para você aqui. Algumas semanas, né? A Datalog fez uma análise não só desse produto, mas de diversos outros produtos e fez algumas alterações aí, digamos assim, flexibilizando mais quando a gente fala de custo, né? Da solução para essa implementação. E aí teve uma alteração referente a isso, sim. Beleza. Um instantinho aqui, que aí a gente responde aqui ao vivo. Essa informação é importante. Cadê, ó? LLM Observability, pessoal, ele é por o licenciamento dele, tá? É por quantidade de LLM requests por mês. É a quantidade de interações que a sua aplicação, chamadas que a sua aplicação faz por mês para um OpenAI ou Anthropic. Perfeito, legal. Eu sei que outras features do Datadog tem uma questão, por exemplo, de agrupamento por 1000, enfim, por um agrupamento ali por quantidade. Nesse caso teria também, certo? Isso. Tem também. É por cada 10 mil, 10 mil requests. São bundles de 10 mil requests. Perfeito, fechou. Maravilha. Muito obrigada. Perfeito, Bruno. E pessoal, também mais perguntas sobre outras features do Datadog, como se licencia. Pô, gostei, quero aplicar em alguma iniciativa de AI que eu tenha em cima do meu ambiente. A gente vai acionar, a gente vai entrar em contato depois aqui do webinar com os participantes. Vamos deixar os contatos da Datadog, do pessoal da BW. Aí a gente pode marcar alguma outra reunião, fazer alguma outra demonstração da ferramenta específica e pode contar com a gente para apoiar vocês nas suas iniciativas de AI LLM, tá? Legal, a gente gravou aqui, então a gente vai subir no canal da BW aqui do YouTube e divulgar, se vocês querem rever, passar para alguém. E como o Gustavo falou, a gente está à disposição, quer entender um pouco mais, quer fazer até uma POC no ambiente de vocês, pode me procurar aí, vou pôr meu telefone aqui, ou nas redes sociais. André@bw. Vou deixar aqui também o contato, pessoal. Aí ficamos à disposição aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todo o pessoal que participou, pelas perguntas, Bruna, Silvio também. E até a próxima, pessoal. Ficamos à disposição aí.